Com a volta do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, voltando de férias, o Flamengo já prepara a proposta oficial para apresentar o West Ham da Inglaterra para contratar o meia Lucas Paquetá. E olha só, hein? Informação importante, decisões que já estão sendo tomadas dentro do Flamengo com o aval do presidente Bape. Outra informação importante é sobre essa compra do Flamengo comprando o Lucas Paquetá, porque o Flamengo vai lucrar comprando o Lucas Paquetá, o West Ham vendendo ao Flamengo. Vou explicar para vocês sobre essa situação, falar também sobre a situação envolvendo o caso do Gerson. O Flamengo escalou o ex-procurador do Rio de Janeiro para o processo de 42 milhões de reais contra Gerson e a empresa do seu Marcão, pai e empresário do jogador. O Atlético Mineiro anuncia oficialmente a contratação de jogador do Flamengo. Vou falar sobre isso. Impedimento semiautomático adiado pela CBF. Olha só, hein? Que estava para acontecer já agora na estreia do Brasileirão, não vai acontecer. Falar também sobre Abel Ferreira, não para de chorar. E agora criando aí fake news sobre o Flamengo. Eu vou explicar aqui para vocês o que o Abel Ferreira falou aí na entrevista coletiva após o jogo contra o Mirassol ontem pelo Campeonato Paulista. Mais uma decisão do presidente Bape em conjunto com o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, e também Felipe Luiz. É sobre o planejamento do Flamengo, do time principal do Flamengo e também do Campeonato Carioca. E eu vou falar aqui para vocês, o Flamengo, ó, basicamente jogou a toalha pro Cariocão. Fica coladinho comigo, não perde nada, a partir de agora é tudo nosso. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer um convite bacana e especial para você, meu amigo, você minha amiga, você torcedor rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui em nosso canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Já começo falando sobre essa primeira decisão que o Flamengo tomou em prol de um aval do presidente rubro-negro, o Luiz Eduardo Batista, que é a decisão sobre a sequência dos jogos que o Flamengo tem no Campeonato Carioca até a estreia do Brasileirão, envolvendo o time sub-20 e o time principal do Flamengo. A informação é que Felipe Luiz e o elenco principal só entram em campo para valer na estreia do Campeonato Brasileiro no dia 28 contra o São Paulo, jogo que acontece lá no Morumbi pela primeira rodada, a estreia do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, a equipe sub-20 do técnico Bruno Pivetti vai seguir jogando o Campeonato Carioca contra o Vasco e contra o Fluminense. Jogos que acontecem agora na próxima quarta-feira, dia 21, e também no dia 25 contra o Fluminense. Vasco no dia 21 e o Fluminense no dia 25 são os adversários do Flamengo. Agora eu tava vendo aqui, né? Flamengo não ganhou esse time aí do sub-20 do Portuguesa, não ganhou do Bangu, não ganhou do Volta Redonda. O que esperar dessa equipe diante do Vasco, diante do Fluminense? O Flamengo pode mesclar o time ali também, colocar alguns jogadores que não são titulares na equipe de cima, mesclar um time dessas duas próximas rodadas do Cariocão. Mas o que eu falei no início para vocês, basicamente o Flamengo jogou a toalha para o Campeonato Carioca de 2026. Essa é a grande realidade. O que você achou sobre essa decisão do Flamengo? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Bom, fala agora sobre Abel Ferreira, né? Abel Ferreira não para de chorar, nação. Abel Ferreira sente desde o ano passado, quando foi vice para o Flamengo no Brasileirão e na Libertadores. E agora está aí criando fake news. A cada coletiva sempre tem que falar do Flamengo. Sempre tem que lembrar os vice-campeonatos para o Flamengo do ano passado. E agora criando fake news sobre o Flamengo. Ele falou o seguinte: perdemos para o Flamengo que, se calhar, é uma equipe que investe o dobro do Palmeiras. E ainda assim, ninguém aqui ficou contente. O Flamengo investiu o dobro do Palmeiras? As desculpas do Abel Ferreira, sentindo, continua chorando. Eu estava vendo aqui um detalhe, que no ano passado, o Flamengo investiu 390 milhões de reais. Só para se ter uma ideia, o Palmeiras investiu 700 milhões de reais. Quem investiu mais ou quem investiu quase o dobro em relação a Palmeiras e Flamengo? Obviamente o Palmeiras investiu quase o dobro
do que o Flamengo investiu. Essa é a grande realidade. Mas o Abel Ferreira não para de chorar e vive aí realmente, né, criando fake news sobre o Flamengo em relação aos investimentos do Flamengo no mercado da bola. O que você acha, torcedor? Sinceramente, fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Olha só, hein? Impedimento semiautomático adiado. A CBF vai adiar a implementação da tecnologia do impedimento semiautomático, prevista para acontecer na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O motivo da mudança é devido à dificuldade da logística para comprar os equipamentos. A empresa contratada para a instalação da ferramenta não terá o tempo hábil ali para poder instalar em todos os estádios dos clubes da Série A. Sendo assim, ele só será utilizado quando estiver implementado em todas as arenas. Então aí, impedimento semiautomático, vai ao ciscadeira aí, agora tá aí. Não teremos aí o impedimento semiautomático já agora na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, nas primeiras, na verdade. Sabe lá quando que vai acontecer? Está adiado sem uma data definida para ser implementado. Atlético Mineiro anuncia a contratação de jogador contratado aí pelo Atlético Mineiro, que era do Flamengo, que é o meio atacante Vitor Hugo. O Atlético Mineiro anunciou oficialmente a contratação de Vitor Hugo, ex-jogador do Flamengo. O meia assinou um vínculo de 5 anos com a equipe mineira. Tá aí, boa sorte para Vitor Hugo. Vitor Hugo, que estava no Santos, emprestado. O Atlético Mineiro chegou no Flamengo, fez a proposta, o Flamengo aceitou. E aí então o Vitor Hugo agora será reforço do Atlético Mineiro nessa temporada de 2026. Bom, mudar de assunto agora, vamos falar sobre a situação envolvendo o caso Gerson Flamengo e a empresa do pai de Gerson, né? A empresa do seu Marcão, que é empresário aí do Gerson, que administra a carreira do Gerson. O Flamengo que assinou uma ação contra Gerson para receber os valores devidos, né? Que o Gerson tem que pagar ao Flamengo por conta da quebra de contrato em relação aos direitos de imagem, tudo e muito mais. E aí então, a informação que temos, olha só, o Flamengo escalou o ex-procurador do Rio de Janeiro para o processo de 42 milhões de reais contra Gerson e a empresa de seu Marcão, que administra a carreira de Gerson. Leonardo Espinola passou a figurar como novo advogado do clube. Ele é o ex-chefe da Casa Civil e ex-procurador-geral do Rio de Janeiro. O advogado representará o Flamengo na ação de 42 milhões de reais que o clube move contra Gerson e a empresa de Marcão, pai do jogador. Tá aí o Flamengo indo adiante nessa situação envolvendo a cobrança, né? O Flamengo tem lá, tá no contrato. Se rompesse, teria que pagar os valores restantes, e o Gerson, quem rompeu, vai ter que pagar. E o Flamengo entrou na ação porque não teve nenhum movimento, né? Posso dizer assim, tranquilo do lado do Gerson. Do lado do seu Marcão também não teve nada. Então o Flamengo foi lá e acionou a justiça e agora tá aí, né, escalando o ex-procurador do Rio de Janeiro para seguir com o processo para tentar receber os valores. Flamengo pode lucrar com a venda de Lucas Paquetá. Mas como assim? É que o Flamengo vai comprar o Paquetá e ainda vai lucrar em cima dos valores? Sim. Por ser o clube formador, o Flamengo tem direito a cerca de 4% do valor da transação de Paquetá. Quantia que é repassada via FIFA pelo clube vendedor. Dessa forma, o Flamengo receberia 4% dos 35 milhões de euros fixos, o que representa cerca de 1.400.000 euros. Além disso, caso as metas sejam atingidas, teria direito a mais 4% sobre os 5 milhões de euros em bônus que o Flamengo aí já preparando essa proposta oficial, somando aproximadamente 200.000 euros adicionais, poder chegar aí a 1.600.000 euros. Henrique, o Flamengo já fez proposta oficial pelo Paquetá. A informação é que o Flamengo já está aí preparando a proposta para enviar ao West Ham de forma oficial. Inclusive o West Ham aguarda a formalização da oferta para em seguida avaliar e dar a resposta ao Flamengo. O presidente BAP já autorizou o Flamengo para poder preparar essa proposta. A negociação gira em torno de 35 milhões de euros, como eu já mencionei em cima em relação a, né, do lucro.
que o Flamengo pode ter, mais 5 milhões de euros em bônus, podendo variar um pouco mais ou menos ali, claro, vamos ver como deve acontecer, mas essa é a proposta que o Flamengo pretende. 40 milhões de euros, 35 mais 5, 35 milhões fixos, mais 5 milhões em bônus por metas. É claro que eu vou seguir focado com tudo, o Flamengo já está preparando essa proposta para oficialmente enviar ao West Ham para contratar Lucas Paquetá. E o Flamengo, como eu já mencionei, pode lucrar em cima desses valores que o Flamengo vai comprar Lucas Paquetá ao West Ham da Inglaterra, por ser o clube formador. Bom, é claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, sempre por dentro de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.